Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Somente Jesus. Somente Jesus. Versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os construtores, o qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, posta como principal pedra, por isso de esquina. Versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus, somente Jesus. Ele é único, ele é aquele que tem a solução, é aquele que tem a salvação, é aquele que tem o perdão, tudo aquilo que um pecador, tudo aquilo que uma pecadora carece. E quando nós dizemos pecador, pecadora, nós não estamos dizendo ladrão, assassino, prostituta, bandido da mais pesada categoria. Não. Pecador é todo aquele que peca. Você por acaso já pecou? Pecou hoje. Por pensamento, por omissão, por alguma ação. Sim, todos nós pecamos. Invariavelmente não tem como nós evitarmos isso. Enquanto nós estivermos nessa carne, nesse corpo, invariavelmente é isso que vai acontecer. Mas eu pergunto, você tem perdão dos seus pecados? Você tem resposta para o perdão dos seus pecados? Qual é a resposta para que você possa estar perdoado? O que você tem para você se sentir perdoado? De fato, o que você tem de remédio de solução, de remédio para o seu pecado? O seu pecado diante de Deus, o nosso pecado, não tem como varrer debaixo do carpete ou do tapete. Ou não tem como varrer nossos pecados pela porta da sala ou da cozinha pelo lado de fora. Não. Precisamos entender que Deus ele é totalmente santo. Deus é espírito. E importa os que adorem ou adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus ele é totalmente santo. Santo, 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 diz a palavra de Deus. Deus ele não pode contemplar o pecado. Por sua santidade, por seus atributos, sua natureza divina, santa, separada do pecado, ele não pode contemplar o pecado. Por isso, entenda, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, naquele horário que ele morreu, naquele momento, houve trevas sobre a face da terra. E Deus virou-se, como assim dizer, as suas costas para o seu filho ali na cruz. Por que Deus fez isso? Simplesmente porque ali na cruz, o Senhor Jesus estava carregando, levando todos os meus pecados, desde o primeiro pecado até meu último pecado de vida. Ele estava levando ali. Todos os seus pecados da mesma maneira, desde o primeiro pecado na tenridade até o seu último pecado. Ele estava carregando ali na cruz todos os nossos pecados, nós todos que cremos. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele levou todos os seus pecados desde o primeiro pecado. Até o último dia de vida, Ele levou sobre Ele ali na cruz. Então todo esse meu pecado, o pecado de todo aquele que crê, se você crê, então os seus pecados foram lançados sobre Jesus. Todos os pecados de todas as pessoas, desde então, foram lançados sobre Jesus. E não foram somente os de hoje, de um século atrás, e de 2 séculos atrás, e todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, reconheceram Ele como Salvador ali na cruz, eles tiveram os seus pecados levados por Cristo. Então todos os nossos pecados foram ali levados por Cristo, e ali Ele se fez pecado por nós,
Os nossos pecados eram tantos, mas tantos, os meus, os seus, todo aquele que crê. Nossos pecados eram tantos que o Senhor Jesus levou sobre si, de modo que Deus não poderia mais nem contemplar. Ali não estava mais o Filho dele, estava sobre Jesus todos os nossos pecados. E Deus, como Deus, não, Deus é altamente santo, 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 infinitamente, sublimemente santo, ele não pode contemplar o pecado. E ali Jesus se tornou, né, se tornou pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Nesse sentido, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso, Deus, ao contemplar o Senhor Jesus, ele não pôde ver, ele viu os nossos pecados, porque nele, em Jesus, foram carregados, levados os nossos pecados. Então, é importante que você reconheça que, capítulo 4 de Atos, versículo 12, em nenhum outro há salvação. É somente em Jesus. Não há outro, não há profeta, não há apóstolo, não há patriarca, não há nada, não há ninguém, por mais bem quisto seja a pessoa desse mundo, que tenha vivido aqui nesse mundo, todos pecaram, independentemente da raça, nação, todos pecaram, independente do gênero, tamanho, posição social, todos pecaram. E em nenhum outro a salvação. Isso aqui é excludente. Nenhum outro, somente o Senhor Jesus, somente Jesus Cristo. Em nenhum outro a salvação. Não existe. Não é através de filosofias humanas, filosofias budistas, filosofias sintoístas, e filosofias istas, não importa, o ista, o pensamento, o modo de vida, e yoga, não interessa. É excludente, em nenhum outro a salvação. Não adianta você querer andar como se fosse um mendiguinho, com simplicidade, achando que você vai estar purgando o seu pecado. Não. Eu vou agora, a partir de hoje, eu vou largar tudo e eu vou fazer só bondade. Tudo que eu tenho eu vou vender, eu vou passar para aqueles que não têm, os mais miseráveis, os mais necessitados, e vou viver agora como um deles. Porque assim me purgo, assim eu alivio tudo aquilo que eu fiz de errado. Não. Em nenhum outro há salvação. Está mais claro do que isso? Você quer que eu desenhe? Não há em nenhum outro há salvação. É excludente, é somente Jesus, só Jesus, não há outro caminho. Tanto é verdade que ele diz: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Eu sou um dos prováveis caminhos para ir até o céu. Eu sou um dos caminhos que leve a Deus. Não. Ele é excludente. Eu sou o único caminho. Então, completando o versículo 12 que nós estávamos lendo agora, em nenhum outro há salvação. Por quê? Porque também debaixo do céu, continua o versículo, debaixo do céu, olha para cima, olha para o céu. Debaixo do céu, nenhum outro nome há. Não há um outro nome. Nome de anjo, suposta divindade, não. E aqui diz bem claramente, porque também debaixo do céu não outro nome há. Deus, quando olha lá de cima para nós, aqui nesse mundo, Deus não vê uma válvula de escape, a não ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único meio, a única conexão entre Deus e os homens. O único caminho, o único canal de comunhão, de perdão, de vida eterna, de salvação, é Jesus Cristo. Só tem esse caminho. Dado entre os homens, né? Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é único. Venha a Jesus, entregue-se a Ele. Onde você está. Não importa o que você esteja fazendo, mesmo agora, talvez você esteja num lugar impróprio, inadequado para ouvir essa mensagem, não importa. Não importa se você agora está utilizando drogas, pode ser a última
Pode ser que a última picada ou cheirada, ou pode ser qualquer coisa que possa te levar ao fim da sua vida por excesso de droga. Não importa onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, recorde-se, lembre-se, que só há um, Ele, Jesus Cristo. Não há nenhum outro. Em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo. Então, ainda que você não esteja plenamente, podemos dizer assim, se você está nessa situação de droga, né, quase drogado, totalmente drogado, ainda que você tenha nesse momento um inspiro aí de consciência, compreenda que Jesus Cristo é a solução, mesmo para você. Ele pode sim, pode, mesmo agora que você experimentou ou não as drogas, não importa. Ele tem poder para te libertar do seu pecado. A droga maior que condena o homem eternamente para longe de Deus. Não é necessariamente, não é a droga que você está consumindo, essas drogas que nós conhecemos por aí, que destroem a vida do homem, mas muito mais perigosa e definitiva, irremediável, é a droga, podemos assim dizer, do pecado que condena o homem eternamente longe de Deus, eternamente em trevas, eternamente em tristeza, eternamente em sofrimento, sem perdão, sem tranquilidade, sem paz. E Jesus quer dar isso para você. Hoje é o dia. Meu amigo, onde quer que você esteja, para tudo, olhe para Jesus. Ele é o único. Em nenhum outro há salvação.